Cristo, palavra de Deus, louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego, ele ou seus pais? Jesus respondeu: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite e que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isso, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: sim, é ele. Outros afirmavam: não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: onde ele está? Respondeu: não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente então lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns fariseus: esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas os outros diziam: como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: e tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: é um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes: este é vosso filho, que dizer ter sido cego? Como é que agora está enxergando? Os pais disseram: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Interrogai-o. Ele é maior de idade e pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: é maior de idade, interrogai-o a ele.
Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe: dá glória a Deus. Nós sabemos que este homem é um pecador. Então ele respondeu: se ele é pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: eu já vos disse, e não escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no, dizendo: tu sim és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem espantoso: vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe: tu nascestes todo em pecado e está nos ensinando? Expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e lhe disseram: porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis culpa, mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesta liturgia do quarto domingo da Quaresma, chamado tradicionalmente Domingo da Alegria, porque expressa essa proximidade da Páscoa, que é a alegria da salvação. No Evangelho de São João, Cristo se revela como luz do mundo, que dissipa nossas trevas e ilumina nossa cegueira. O Evangelho tem muito ensinamento e é longo, sem estender muito, mas lembramos apenas alguns ensinamentos da Bíblia, de Jesus, do reino. Quando os seus discípulos de Jesus, perguntam se ele é cego de nascença porque ele pecou ou os pais deles pecaram, Jesus responde: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para a glória de Deus e para despertar a fé. Com isso, Jesus rompe com a mentalidade de que a doença é castigo de Deus, é consequência do pecado. Quantos que ainda têm isso, uma doença às vezes incurável, uma doença difícil de curar, acha que é um castigo porque há uma maldade dos antepassados. Jesus disse: nem ele e nem seus pais pecaram. Mas quando existe essa possibilidade de abrir também os olhos através da fé, nós devemos fazer. Jesus aqui ensina que o verdadeiro cego é aquele que não quer ver, é aquele que mesmo enxergando fisicamente não tem fé, porque a fé ilumina. Jesus é a luz. A fé faz reconhecer a presença do Senhor.
Esse texto também sempre foi usado na catequese, no processo de iniciação à fé, à vida cristã. A água do batismo é o sinal visível da graça de Deus, que nos perdoa, que nos purifica, que nos salva, que nos dá vida. Jesus recebeu oposição daqueles que eram entendidos da lei, porque isso tudo estava acontecendo num dia de sábado. Quando nós queremos a lei e não a salvação, nós permanecemos na cegueira espiritual. Quando usamos a lei para encontrarmos o Senhor, para comungarmos a sua palavra, a sua Eucaristia, aí também nós enxergamos com os olhos da fé. Crescer na maturidade espiritual é nosso dever e nossa obrigação, sobretudo nesse tempo oportuno da Quaresma que o Senhor nos oferece. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, sob este manto, no azul do céu, guardai-nos sempre no amor de Deus. Sob este manto, no azul do céu, guardai-nos sempre no amor de Deus. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida.